Então, nós vamos começar aqui fazendo um rápido comentário dessa semana. Essa é a semana em que o Malafaia voltou, a volta dos mortos-vivos. O Malafaia fez um vídeo provocando, o DCM já comentou isso na live do meio-dia, isso aqui já é manchete de vários lugares. O Malafaia convocando provocações para o 7 de setembro. A gente tem uma ideia muito que os últimos 4 anos, o 7 de setembro, foram datas em que Bolsonaro e seus apoiadores, aquela malta bolsonarista que depois fez o ato terrorista em 8 de janeiro, Bolsonaro sempre convocou ameaças à democracia, ameaça de golpe. No 7 de setembro de 2021, há 2 anos, ele fez um ato em Brasília, em outro em São Paulo. Ano passado voltou a comemorar, atacando, conspurcando, como se diz por aí, como se diz de maneira mais elegante, os 200 anos da independência. E eles querem voltar a atrapalhar. E o Malafaia faz uma provocação, inclusive passando pano para os terroristas de 8 de janeiro. Mas essa é a semana também que o Mauro Cid fez o depoimento de 10 horas. Esse depoimento não é conhecido, mas insinua-se muito. Espera-se que o Mauro Cid faça uma delação premiada, porque o Mauro Cid está sentindo que o óleo quente está começando a ser despejado para cima dele por parte do clã Bolsonaro. Bolsonaro parece que vai estar tentando se livrar a todo custo, mas o que é muito interessante não é só o Bolsonaro estar inelegível, o Bolsonaro está enroscado na questão das joias, está essa disputa, essa briga dentro do clã Bolsonaro, Vacef de um lado, Weingarten de outro, o silêncio do clã Bolsonaro, pai e filho, Bob filho, e como é que é aquela história do desenho animado? Bibo pai, Bob filho, Cid pai, Cid filho, também aí ameaçando botar a boca no mundo sobre a real dessa história das joias. Mas, em cima disso, começa a ocorrer um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: o eleitorado, na última pesquisa Datafolha, aqui em São Paulo, há 2 novidades aqui. Uma é o desempenho do Boulos, que eu comento em seguida, mas antes eu quero dizer o seguinte: o Datafolha constatou que 68% dos paulistanos não votarão em candidato indicado pelo Bolsonaro, ou seja, 7 em cada 10 paulistanos não votam para prefeito em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Quem é o candidato indicado pelo Bolsonaro? Ricardo Nunes, o prefeito que era vice do Bruno Covas. Com o falecimento do prefeito, esse desconhecido entra na prefeitura, é um candidato apoiado pela especulação imobiliária. O plano diretor, a gente já teve a oportunidade de fazer programas aqui, ele escancara a cidade para a especulação imobiliária. As sérias denúncias de Ricardo Nunes está despejando dinheiro farto para a imprensa, em especial para a Folha de São Paulo, e ele vinha, desde o ano passado, como sendo o candidato do Bolsonaro, o candidato da direita. E o candidato do Bolsonaro pode afundar, justamente porque Bolsonaro pode ser uma bola de ferro no pé, no meio desse mar revolto da campanha, apesar de toda a dinheirama que deve ser usada nessa disputa. Nós estamos há 1 ano da eleição, o Boulos aparece com 32, Nunes com 24, a Tabata Amaral com 11, o Kim Kataguiri com 8 e o candidato Vinícius Poit do Novo com 2%. Mas é uma disputa que o Boulos sai na frente. Isso não quer dizer, tem muita água para rolar embaixo da ponte. A extrema-direita vai tentar de tudo, mas a extrema-direita no estado de São Paulo também não está muito bem na fita. Aquela arrogância que teve o governador Tarcísio e esse homem de negócios, que é Ricardo Federer, que não entende absolutamente nada de educação. Vocês acompanharam nos últimos meses a história. Ele não quer os livros que o governo federal oferece para as secretarias de educação e diz que o Estado de São Paulo faria livros próprios. Apareceram os livros próprios, dizendo que Dom Pedro II, todo mundo acompanhou isso, Dom Pedro II proclamou a Lei Áurea, que as praias da cidade de São Paulo são muito boas. São Paulo só se for praia no Rio Tietê ou no Rio Pinheiros. Mas é incrível o baixo nível, e entre outras pataquadas, e um tipo de ensino todo feito em PowerPoint, é quase que um ensino feito em TikTok. A secretaria do TikTok foi inaugurada aqui.
Então, o bolsonarismo está... O Bolsonaro e o seu entorno, isso não quer dizer que o bolsonarismo, que a extrema-direita esteja derrotada totalmente. Eles vão continuar fazendo das suas aqui pelo país. Agora, é interessante a gente ver que essa semana houve um ponto importante, foi uma frase do ministro Flávio Dino, na quinta-feira, numa entrevista à Globo News, falando sobre a indicação do ministro Zanin ao STF, e ele disse o seguinte: o governo Lula não é um governo de esquerda, e o Zanin é um governo democrático. É muito bom o Flávio Dino ter falado isso não tem nada de negativo. O fato de você não ser de esquerda, você pode ser uma... Ele disse que a crítica ao Zanin é injusta, o governo Lula não é de esquerda. Isso não é um problema. Muitas vezes os petistas falam, não, somos de esquerda. Você tem excelentes presidentes da República no Brasil que não são de esquerda. O Juscelino Kubitschek não tinha nada a ver com esquerda. Getúlio Vargas, que foi o grande construtor do Estado brasileiro, governou com uma ditadura de 1937 a 45, mas criou a consolidação das leis do trabalho, eletrificou o país no seu segundo mandato democrático, entre 51 e 54, criou a Petrobras, criou o BNDE, não tinha o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e depois ele ganhou o ESP Social. Não era de esquerda. E não é de esquerda, não é um pecado não ser de esquerda, é um governo que tem que ser apoiado, porque a alternativa é a barbárie do Bolsonaro. Mas ninguém indica um ministro como o Zanin, que é um homem claramente de direita, um ministro que deu votos no STF na questão das drogas, na questão do combate à homofobia, à direita do Cássio Nunes. E isso muita gente ficou chocada com o fato do presidente Lula ter indicado o Zanin. Mas o PT indicou 14 ministros desde 2003, nenhum de esquerda. O único que a gente pode dizer, 2 de centro, seria o Aires Brito, lá no primeiro governo Lula, e o Ricardo Lewandowski. O PT indicou o Fux. O PT indicou o Fachin, que foi o homem que se encolheu diante daquele WhatsApp do general Vilas Boas, quando o STF estava discutindo o habeas corpus ao Lula. Indicou Menezes Direito, que era um homem ligado ao Opus Dei, que já saiu, já se aposentou, mas 7 dos atuais 11 integrantes... Toffoli, o grande Toffoli, o homem de Marília, vizinho a Bauru. Bauru tem um astronauta e Marília tem Toffoli. A minha cidade está assim com Marília. Então, o Zanin pensa o que quiser da vida. O Zanin no STF é um impacto. Mesmo o voto que ele deu na questão do marco temporal, na sexta-feira, que muita gente saudou, olha, o Zanin virou, o Zanin deixou de ser o que era, é um voto muito complicado, porque ele segue uma tese que o Alexandre de Moraes coloca na mesa, que é a seguinte: vamos ser contra o marco temporal, ou seja, as terras indígenas não são aquelas estabelecidas até a Constituição de 88, mas a Constituição define o que são as terras de direitos indígenas, só que o Alexandre de Moraes introduz algo novo. Nesse meio tempo, nos últimos 40 anos, muitos investidores fazendeiros compraram terras de boa-fé, achando que não eram terras indígenas, e, com isso, acabaram sendo enredados numa situação ilegal que eles não tinham controle. É mais ou menos como a gente falar... Eu estou com a minha gata aqui, miando aqui do lado, reclamando, talvez, do Zanin, mas a tese é a seguinte: nós vamos ter que indenizar quem comprou terras de boa-fé sem saber que eram terras indígenas. Se essa tese for acatada, eu posso amanhã, eu encontro um sujeito vendendo um carro para mim, o carro está muito barato, eu compro de boa-fé, e daqui a uma semana eu fico sabendo, vem a polícia bater na minha porta e fala que eu comprei um carro roubado. E eu vou dizer, pô, mas eu comprei de boa-fé, então vocês me indenizem, me dê o dinheiro de um carro, que tudo bem. Se eu coloquei algum benefício no carro, troquei os espelhinhos, botei lá uma TV a bordo, que eu fiz beneficiamentos no carro, e tem que ser indenizado pelos benefícios. Essa é a tese que o Zanin votou. Então, é um voto muito complicado, embora seja positivo ele não ter votado contra o marco temporal, pelo marco temporal, como o Cássio Nunes e o André Mendonça votaram.